Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova do concurso da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. São os cargos de nível D, cargos de nível técnico, as questões de matemática e raciocínio lógico. Questão 11. Em uma progressão aritmética, o 10º termo é 34, e a soma dos 9 primeiros termos é 216. A razão dessa progressão é igual a quanto? A gente sabe o valor do 10º termo, a gente conhece o A10. O A10 é 34. E a gente sabe que a soma dos 9 primeiros termos é 216, tá? Aí eu vou escrever uma coisa aqui. Se eu sei que a soma dos 9 primeiros termos é 216, e se eu sei que o 10º termo é 34, a soma dos 10 primeiros termos eu já tenho. E a soma dos 10 primeiros termos, o S de 10, vai ser a soma dos 9 mais o 10º termo, tá? Então a soma dos 10 primeiros termos vai ser o seguinte, ó, a soma dos 10 primeiros termos, a soma dos 9 primeiros é 216, somado com 34. Então essa soma vai dar 250, certo? Então a soma dos 10 primeiros termos é 250. Onde que isso vai ser útil? A gente vai pegar a relação, a fórmula da soma dos 200 primeiros termos, o SN, é A1 mais AN, que multiplica N sobre 2, tá? A fórmula é essa. A forma da soma dos n primeiros termos. No caso, o A1 a gente não sabe, mas vai descobrir. A gente sabe que o A10 vale 34, então a gente vai ter A1 mais A10, que é 34. O N é 10 dividido por 2. E essa soma tem que dar 250. Beleza. Ó, se você simplificar aqui 10 por 2 dá 5, você vai ter 250 igual a 5 vezes A1 mais 34. Beleza. Divide 250 para 5, vai dar 50. Então, a gente vai ter 50 igual a A1 mais 34. Ou seja, o A1, primeiro termo, vai ser, portanto, 16. Tá certo? É 34, é 50 menos 34. Aí, para a gente descobrir a razão, a gente vai usar o termo geral. A fórmula do termo geral é essa: ó, A1, AN é igual a A1, soma com N menos 1 vezes a razão. A fórmula do termo geral. A gente sabe que o A10 é 34. Então, você vai ter 34 igual ao A1, que a gente descobriu, né? O A1 é 16, está aqui. Mais N menos 1. 10 menos 1, 9. Vezes a razão. 34 menos 16 vai dar 18. É igual a 9 vezes a razão. Então, a razão vai ser 18 dividido por 9. E 18 por 9, portanto, é 2. E a resposta é letra A. Vamos ver a questão 12 agora. Em uma progressão geométrica, o segundo termo é 3 e a razão é 3. Qual é a soma dos 7 primeiros termos? Ó, quando a gente tem uma PG, eu sei que o segundo termo, o A2, é 3. E eu sei que a razão dessa PG também é 3. Daqui eu consigo determinar quem é o primeiro termo, tá? Porque no APG, para a gente sair de um termo anterior e ir para o próximo, a gente tem que multiplicar pela razão. A gente multiplica pela razão, tá certo? Só que, se eu sei o segundo termo, o primeiro termo a gente vai ter que dividir, que é a operação inversa. Então, se o segundo termo é 3, o primeiro vai ser 3 dividido pela razão, que também é 3. Aí 3 por 3, o primeiro termo tem que ser 1. Pessoal, se não dá certo. 1 vezes a razão vai dar o segundo termo. 1 vezes 3 dá 3. Vai. 3 vezes 3 dá 9, que seria o terceiro termo. Por aí vai.
A questão quer saber a soma dos 7 primeiros termos. Se você recordar, a soma dos n primeiros termos de uma PG finita é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, tá? Então, daqui a gente vai ter o seguinte, A1 vale 1, o Q é 3, vai ficar 3 elevado a 7 menos 1 sobre 3 menos 1, certo? 1 aqui não vai fazer diferença, né? 3 elevado a 7, 3 elevado a 7 vai dar 2.187. Vou multiplicar 3 por 3, 7 vezes. 2.187 menos 1 sobre 3 menos 1 é 2. Isso aqui vai dar 2.186 sobre 2, que é a mesma coisa que 1.093. 1.093, letra E. Questão 13. Uma máquina embala 600 pacotes em 3 horas. Se a máquina funcionar sem interrupções, quantos pacotes ela embalará em 8 horas? Uma questão de regra de 3 simples. Tem duas grandezas, tá? São os pacotes e as horas. Para resolver, você monta a tabelinha, ó, são 600 pacotes em 3 horas. Se a máquina funcionar sem interrupções, quantos pacotes ela embalará em 8 horas? Aí você coloca a setinha aqui para baixo. Quanto mais pacotes a gente embalar, mais tempo a gente precisa. Então é direto. Se é direto, você monta a proporção, vai ficar 600 sobre x igual a 3 sobre 8. Aí você multiplica cruzado, ó, 3x igual 600 vezes 8 dá 4.800. Aí divide. O 3 está multiplicando, vai dividir. 4.800 dividido por 3, isso vai dar 1.600. 1.600, letra D. Questão 14. Uma substância química decai exponencialmente em uma taxa de 8% ao dia. Se a quantidade inicial é de 800 mg, quantos miligramas restará após 2 dias? Essa questão você pode tentar fazer assim, ó. Se ela está decaindo, quer dizer que está subtraindo 8% por dia. Então, no primeiro dia, eu vou ter que retirar 8% dos 800. Então, eu vou ter, na verdade, 92% e 800. Tá certo? Após o primeiro dia. Após o segundo dia, você vai ter novamente 92%. Só que não é de 800, é desse resultado aqui. Então, você vai ter que calcular 92% desse resultado. Seria, na verdade, 92% desse resultado. E esse resultado também é 92% e 800. Como é que a gente escreve isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 92% é 92 sobre 100, tá? Vezes 92%, 92 sobre 100. Vezes 800. Tem que fazer essa conta toda aí, certo? Começa logo cancelando aqui, ó, 100, 2 zeros. Aí ficaria 92 vezes 92 vezes 8. No final, ia dividir por 100. Ao resultado. Essa multiplicação, 92 vezes 92 vezes 8, isso vai dar 67.712. Para dividir para 100. Dividir para 100 é só deslocar a vírgula duas casas. Aí ficaria 677,12. Letra E. Questão 15. Considere a afirmação: Carla pratica esporte e não emagrece. A negação lógica dessa afirmação é: ó, negação do I é o OU, tá? Então eu vou ter que negar a primeira, Carla pratica esporte. A negação, Carla não pratica esporte. Ou, se ela não emagrece, a negação é que ela emagrece. Carla não pratica esporte ou emagrece. Carla não pratica esporte ou emagrece, letra E.
Questão 16. Em uma pesquisa de opinião com 100 estudantes, perguntou-se se eles gostavam de ter aulas presencialmente, se gostam de ter aula do modo online. O resultado foi de que 65 estudantes opinaram que gostam de ter aula presencialmente e 48 estudantes opinaram que gostam de ter aula no modo online. Sabe-se que todos os estudantes responderam gostam de pelo menos um dos modos. O total de estudantes que responderam apenas o modo presencial é igual a quanto? Então, é uma questãozinha de conjuntos, tá? Probleminhas envolvendo conjuntos. Então, vou colocar aqui dois conjuntos. Um conjunto vai ser os que gostam de aula online e o outro os que gostam de aula presencial. Então, aqui eu vou colocar aula online, aula presencial, tá? Eu não sei quantos gostam dos dois modelos ao mesmo tempo. Então, aqui vai ficar o nosso X, ó. Não sei. Eu sei que 65 opinaram que gostam de aula presencial. Então, aqui vai ser 65 menos X. E eu sei que 48 gostam de aula online. 48 menos X. Além disso, sabe-se que todos os estudantes responderam que gostam de pelo menos um dos modelos. Então, não vai ter nenhum valor aqui fora. E o nosso universo é composto por 100 estudantes, tá? Então, o total de pessoas aí tem que ser 100. Então, se a gente somar aqui, ó, 48 menos x mais 65 menos x, isso tem que ser igual a 100. Aí, mais x com menos x cancela, 48 mais 65 dá 113, menos x igual a 100. Quanto que tem que ser o x aqui? 113. Eita. 113 menos 100 é igual a x. Então, x tem que ser 13. Igual a 13, resposta letra A? Não. Vê só. O total de estudantes que responderam que gostam apenas do modo presencial. Essa é a pergunta. O modo presencial está aqui, ó. Então você tem que fazer o quê? 65 menos 13. 65 menos 13. 65 menos 13, 52. 52 é a letra E. Tá? Se ligar nisso. Questão 16. Arthur, Marcos e Rafael torcem cada um para uma equipe de futebol na Europa. Um deles torce para o Barcelona, o outro para o Real Madrid e o terceiro para o Arsenal. Sabe-se que Arthur não torce para o Barcelona e que Rafael torce para o Real Madrid. Com base nas informações acima, é correto afirmar aqui. Então, vê só. Eu sei que Rafael torce para o Real Madrid. Informação que eu sei. Rafael torce para o Real Madrid. Arthur não torce para o Barcelona. Se Arthur não torce para o Barcelona, ele tem que torcer para outro time. O outro time que sobra aqui para Arthur torcer é o Arsenal. Tá? Portanto, Marcos vai torcer para o Barcelona, que é o que sobra. Cada um torce para um time, Marcos ficou com o Barcelona. Então, assim, Rafael, Real Madrid, Arthur, Arsenal e Marcos, Barcelona. Qual é o correto aqui? Vamos lá, analisar letra a letra. Arthur não torce para o Arsenal. Arthur torce para o Arsenal. Arthur torce para o Barcelona. Não. Marcos torce para o Arsenal. Não. Marcos torce para o Barcelona. Correto. A letra S seria Marcos torce para o Real Madrid, que é falso. Questão 18. Os amigos Carlos, Heitor e Rafael foram ao teatro e sentaram juntos na mesma fileira. Sabe-se que um deles é considerado alto, o outro baixo e o outro com altura mediana. Além disso, temos que Carlos está à esquerda do amigo mais baixo. O amigo mais alto está à direita de Rafael. Heitor não é o amigo mais baixo. É só, Heitor não é o amigo mais baixo, então ele só pode ser o mais alto ou do meio. Essa é a conclusão que a gente tira sobre Heitor. Ou ele é o mais alto ou ele é o do meio. O amigo mais alto está à direita de Rafael. Então, Rafael ou é o mais baixo ou é o do meio. E Carlos está à esquerda do amigo mais baixo. Então, você tem que analisar ponto a ponto aqui essa questão. Analisar ponto a ponto. E a partir daí chegar na conclusão. Então, Heitor não é o amigo mais baixo. O Heitor só pode ser o mais alto ou do meio. O amigo mais alto está à direita de Rafael. Então, à direita de Rafael está o amigo mais alto.
Vamos supor que o amigo mais alto seja o Heitor, então. Então, o Heitor é o mais alto. Mais alto. Se Heitor é o mais alto, né? O amigo mais alto está à direita de Rafael, e Carlos está à esquerda do amigo mais baixo, Carlos, então, tem que ser o amigo do meio, certo? Porque Carlos não pode ser o amigo mais alto. Carlos é o do meio, mediano. E sobra para Rafael ser o mais baixo. Rafael é o amigo mais baixo. Então aqui a gente teria o seguinte: Heitor mais alto, Carlos tem altura mediana. Carlos tem altura mediana, letra C. Questão 19. Na turma de Carlos há 36 alunos, todos com 11, 12 ou 13 anos. Sabes que 3/4 dos alunos têm menos de 13 anos e que 5/6 dos alunos têm mais de 11. O total de estudantes com 12 anos é igual a quanto? Essa é uma questão que a gente tem que usar, tá certo? Se a gente não quiser perder muito tempo, você vai ter que usar aqui o sisteminha de equações. Indique as idades por variáveis, tá? Então, 11 anos a gente pode chamar de variável x, tá? 12 anos de variável y e 13 anos de variável z. Aí você vai ter o seguinte, ó. 3/4 dos alunos têm menos de 13 anos. O total de alunos é 36. 3/4 de 36, você divide 36 para 4, dá 9, e multiplica por 3. 9 vezes 3 dá 27. Então, eu sei que 27 tem menos de 13 anos. Menos de 13 anos só pode ser 11 ou 12. Então, você teria x mais y igual a 27. 5/6 tem mais de 11 anos. 5/6. 5/6, você divide 36 para 6, que dá 6, vezes 5, dá 30. Tem mais de 11 anos. Mais de 11 anos, ou é 12 ou é 13. Então, seria y mais z igual a 13. Certo? O total de alunos com 12 anos é igual a quanto? Além dessas duas equações aqui, a gente tem outra, né? Que é o total de alunos. Seria x mais y mais z, total de alunos, tem que dar 36. Então, aqui a gente tem o nosso sistema. Como é que a gente faz para resolver? Vamos primeiro aqui, ó, isolar o y nessa primeira equação. Y vai ser 27 menos x. Vamos substituir na segunda equação. Você vai ter, então, no lugar do y, 27 menos x. Mais z igual a 13. 13 não. Ai, ai, 30. Igual a 30. Passa aqui no z para o outro lado, vamos isolar o z. A gente vai ter 30 menos 27 mais x. Então, o z vai ser 3 mais x. Aí agora vamos substituir o y e o z nessa equação de baixo. Vai ficar só x. Ó. X mais, no lugar do y, 27 menos z. 27 menos x. Mais, no lugar do z, 3 mais x. 3x não. Mais 3 mais x. Igual a 36. Então aqui, ó, menos x mais x cancela. 27 mais 3 dá 30. 30 mais x igual a 36. Quer dizer que o x vai ser 36 menos 30. Portanto, o x é 6. X são os que têm 11 anos. A questão é saber o total de alunos com 12. É o y. Então, você vem para aqui, ó. Essa equação aqui de cima. Então, daqui você tira aqui. O y vai ser 27 menos 6. Tá? 21. Letra E. E agora a gente vai para a última questão, questão de número 20.
Questão de número 20. Afonso, Bruna, Caio, Daniel e Érica resolveram repartir um bolo da seguinte forma. Afonso foi o primeiro a cortar o bolo, comendo um quinto. Bruna foi a segunda a cortar o bolo, comendo um quarto do que restou. Caio foi o terceiro a cortar o bolo, comendo um terço do que restou. Daniel foi o quarto a cortar o bolo, comendo um meio do que restou após o corte de Caio. E Eric comeu todo o bolo que restou após o corte de Daniel. Com base nessas informações, é correto concluir que a porcentagem do bolo que Érica comeu é igual a quanto? Vamos ver só. Se eu estou trabalhando com bolo e porcentagem, o total na porcentagem equivale a 100%, tá? Sempre que eu falar total na porcentagem, isso é 100%. Bom? Então, eu sei que Afonso comeu um quinto do bolo. Quanto que é um quinto de 100%? Um quinto de 100% é um quinto vezes 100%. Daqui é a mesma coisa, ó, que 100 dividido para 5, que é 20%. Então, Afonso comeu 20%. Resta quanto do bolo? Resta 80%. Então, você tem 80% que resta. Bruna comeu um quarto do que restou. Aí você vai calcular um quarto de 80. Mesma fórmula. 1 sobre 4 vezes 80. No final, isso aqui vai dar 20 também. Aí, ela comeu 20% de 80. 20% de 80 quer dizer que restou quanto? Restou 60% do bolo. Caio foi o terceiro a cortar o bolo, comendo um terço que restou, após o corte de Bruna. Então, Carlos foi lá, ó, tem 60% do bolo, comeu um terço. Restou quanto? Restou 40. Certo? Um terço de 60 é 20, sobra 40. Daniel foi o quarto a cortar o bolo, comeu metade. Um meio do bolo. Um meio do que restou. Um meio de 40 é 20, restou 20%. Então, Érica comeu todo o bolo que restou. O bolo que restou representa 20% do que tinha. Então, 20%, letra C, tá certo? E assim a gente encerra a resolução do vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, um comentário, se inscreva no canal para ajudar, certo? Muito obrigado.